Na minha opinião, uma das coisas mais importantes que paciência vem fazer é uma certa justiça histórica à família Vilas Boas. Porque a gente fala, né, de Manuel Thomaz de Carvalho, né, e os Carvalho e os ramos ligados com eles ali, Carvalho, Andrade, Vilela, e como metade da paciência ficou para José Venâncio Vilas Boas e a gente não tem hoje esse pessoal dos Carvalho, dos Vilela, dos Andrade, a gente consegue ainda notar que eles ainda estão fixados na parte da terra que lhes coube. O Vilas Boas, ele desaparece da posse da terra de certa forma. A gente só foi encontrar uma propriedade que ainda é de Vilas Boas, lá no que a gente conhece por Nhumirim, tem lá um seu Pedro Vilas Boas, com mais de 90 anos, que ainda tem uma terra. Então, assim, dar luz, colocar nos anais da história tambauense José Venâncio Vilas Boas e toda a sua descendência, eu acho que é um dos grandes serviços que paciência vem prestar para a história de Tambaú. Bom, eu sou Alzimar Sobreira Vilela, Mazinho. Sou filho de Alzimar Nogueira Vilela, que por sua vez é filho de Alziro Vilela de Andrade, que era filho de José Vilela de Andrade, que é o coronel Zé Vilela. José Vilela era filho de João Vilela de Andrade, que casou-se com uma filha do José Venâncio Vilas Boas, que chamava-se, acho que é Umbelina Cândida Monteiro. Para contar a história da Fazenda São José da Serra, nós precisamos falar de um personagem central, o entrante mineiro Capitão José Venâncio Vilas Boas. Nhonhô Venâncio, ou Nhonhô Vilas Boas, nasceu em Lavras, Minas Gerais, em 1802. É filho do capitão Antônio Caetano Vilas Boas e de Maria Luísa de São José. Também é descendente das Três Ilhoas, sendo bisneto de João Pereira de Carvalho e Ana Maria do Nascimento, filha de Júlia Maria da Caridade e Diogo Garcia da Cruz. Casou-se em primeiras núpcias em 1826 em Lavras com a filha de Manuel Thomaz, sua prima de segundo grau, Maria Balbino Monteiro, com quem teve 11 filhos. Em 1845, com a morte de seu sogro, ele, sua mulher Maria Balbina e os filhos do casal se instalam definitivamente na Paciência, na grande gleba que passou a ser chamada de Fazenda São José da Serra. Um ano depois, em 1846, sua esposa Maria Balbina falece, deixando-o com 11 filhos. Nesta época, apenas a filha Ubaldina Cândida Monteiro, de 17 anos, estava casada com Manuel Francisco Mafra. Casou-se pela segunda vez com Antônia Inácia de Medeiros, com quem teve outros 8 filhos. Naquele tempo, toda, como é que fala, a evolução era com posse. O patriarca falava assim, ô fulano, ou filho, ou o genro, você vai em tal lugar e faz um retiro lá, que é o termo, naquele tempo não se falava posse, faz um retiro. E vai cuidando lá, vai se virando, e ele ia lá de vez em quando, talvez para dar palpite, viu, que sugeria essa coisa toda, e o pessoal, cada um ia fazer. Quando entra em inventário, e esse inventário, salvo engano, foi 1870 e poucos, daí que vai discriminar. Primeiro que todo mundo tem direito praticamente ao mesmo patrimônio, mas daí dá preferência para cada um ficar onde já está acostumado. Então é por isso que a família do João Vilela ficou aqui, na Boa Vista e no Mosquito. Outras famílias dos filhos dele ficaram em outras regiões, lá perto de São Pedro Morrinhos, né? Então daí acerta isso aí, daí escreve. Mas essa escritura também era muito relativa, era mais ou menos, vai tantos metros, não sei o quê, daí encontra um pau de não sei o quê, que vira à esquerda mais tantos metros, rumo tal, não sei o quê. Isso aí era mais ou menos, né? Confrontações. Principia no Rio Pardo, onde faz barra com o córrego das Pederneiras, pelo córrego das Pederneiras acima até uma barrinha, abaixo dos cafezais do sócio José Estevão Vilas Boas,
e deste rumo a um pau branco na subida da serra. Seguindo o mesmo rumo, até o tombo da serra, o espigão que faz contravertente para o cercado além do córrego denominado Pimenta. Até aqui, divisando com a fazenda de Dona Inocência e seus herdeiros, quebrando à esquerda pelo espigão que rodeia a cabeceira do córrego do Areão, até aqui, divisando com o capitão José Venâncio Vilas Boas e Fabrício Alves da Cunha e mais sócios, e descendo pelo córrego do Areão até a Barra do Tambaú, e descendo pelo Tambaú até o Rio Pardo, divisando com Joaquim Nogueira Terra, José Tibúrcio de Carvalho e outros, e descendo pelo Rio Pardo até onde teve princípio. Baseado no recenseamento de 1940 e 1941, o pesquisador Nelson de Castro organizou a relação das propriedades e respectivos proprietários compreendidas em São José da Serra nas antigas terras da Paciência. Fazenda São José do Barreiro, de Ana Vilela Meireles e Filhos. Fazenda São Joaquim, de José Flauzino Pereira. Fazenda Mato Grosso, de José de Carvalho Vilas Boas. Fazenda São José da Serra, de Pedro Vilas Boas e Irmãos. Fazenda Açude, de João de Carvalho. Fazenda Cachoeira, de Julieta Lima Dias. Fazenda Barro Vermelho, de José Luciano. Sítio Barro Vermelho, de José Antônio Vilas Boas e Tobias Ribeiro da Silva. Fazenda Barro Vermelho, de Flauzino Augusto Santana. Fazenda Mosquito, de Valdomiro Vilela de Carvalho e Alziro Vilela de Andrade. Fazenda Mafra, de Judite Mercado e Filhos. Fazenda Potreirinho, de Domingos Vilas Boas. Fazenda Barro Vermelho, de Julião Ribeiro Vilas Boas. Fazenda Prata, de José Venâncio de Andrade. Fazenda Barro Vermelho, de Teodora Anastácia Vilas Boas. Fazenda Ipiranga, de Ulisses Correia e Filhos. Fazenda Bico de Pato dos herdeiros de Umbelina Vilas Boas de Castro. Fazenda Bocaina, de Lincoln Meireles e Dr. Rubens Vilela. Fazenda Vilela, de Alziro Vilela de Andrade. Fazenda Boa Vista, de Valdomiro Vilela de Carvalho. Não, na verdade, a Boa Vista é uma parte da Fazenda Paciência. O meu trisavô, que chamava João Vilela, casou-se com uma filha do Zé Venâncio Vilas Boas e recebeu dele ou incumbência ou pedido que fizesse uma posse. Naquele tempo eles não trabalhavam com mato, eles trabalhavam com as campos, onde você colocava gado. De numa parte lá mais para cima ali, por volta de 1857, de fazer uma posse e morar lá. Então, não existe mais essa casa, mas existe o local. Tem umas mangueiras, uma coisa lá que dá para você ver onde é. E o filho dele, que era o José Vilela, já estava adulto, ele faleceu e começou o movimento de café na região. Como eles já estavam aqui, o café o pessoal não tinha fertilizante, não tinha nada, eles faziam nas terras férteis. A terra fértil é terra de mato, e as terras de mato eram mais para baixo. E daí eles escolheram um ponto aqui para fazer, que no caso foi ali onde é o sobrado, e eles começaram a derrubar o mato, as madeiras boas ficavam aí para eles aproveitar na construção da sede, do caso sobrado. As madeiras fracas eles empurravam para fora e queimavam, dava fim. E daí começou então a construção da fazenda. Você tinha que ter alguns fatores. Um era a questão de próximo de água. Ou se você não tivesse muito próximo de água, você teria que ter condição de fazer um rego d'água. Então eles fizeram um rego d'água que vai 2 km para cima aqui, para que traz água até praticamente no fundo aí da casa. Que era a água que eles tinham disponível para lavar, para não sei o que, água para beber eles pegavam em Minas, né? Então, daí eu acho que eles deram uma escolhida num lugar de boa visão, boa, e que daria no futuro para fazer o terreiro de café, fazer a sede, essa coisa. A gente estima que essa casa foi baseado que o quarto irmão do meu avô nasceu
O quinto irmão do meu avô nasceu aqui. O quarto não tinha ainda casa, então a bisavó ia ter neném em Poços de Caldas, que a família dela era de lá. A mãe dela, essa coisa. Então, por causa disso que a gente situou, que a casa deve ter sido construída entre 1880 e 1885. Antigamente, não se valorizava as construções antigas. O que acontecia? Quando a pessoa tinha condição, ele fazia uma construção nova, mais moderna, com mais comodidade, com mais... para ter uma noção, antigamente praticamente não existiam instalações sanitárias na casa principal. Não tinha facilidade de tubulação, não tinha facilidade de parte impermeável. A água não combina com madeira, e todas as casas praticamente eram construídas com madeira. Então, geralmente era isso. A casa era um lugar de dormir, de ficar, essa coisa. A instalação sanitária, cozinha, banheiro, essa coisa, todas eram ou no térreo ou numa área anexa. Depois que começou a haver a técnica para isso e foi melhorando. E, como eu falei, o pessoal não valorizava tanto uma área antiga. Então, quando tinha condição de fazer uma coisa. Essa fazenda é típica. Tem a casa em frente ali, a fazenda original. Quando eles tiveram condição, eles construíram. Meu tio-avô e meu avô, cada um construiu uma casa. Essa aqui que a gente está e a seguinte, do lado de lá, que o meu avô construiu para ele. Separaram a fazenda e depois reuniram outra vez. Como a gente já chegou a ser escola, já chegou a ser depósito de coisa, então a gente acabou mantendo e tem ela até hoje, a gente vai tentar restaurar. Outras não tiveram a mesma sorte, porque eles tiveram outra opção. Quando a gente estava na faculdade, e na mesma época o Fernando Martinelli fazia a FAO, e aquela curiosidade, e a FAO, uma escola muito reconhecida, a gente perguntou, Fernando, como é que era, que a gente sonhava em um dia restaurar essa coisa. E trouxemos o Fernando para dar uma olhada, ver, a gente não tinha condição naquela época de restaurar, mas tinha o sonho. E o Fernando veio, gostou, sugeriu algumas coisas, e ele falou que esse tipo de arquitetura, que era dessas casas, eram consideradas, chamadas de arquitetura mineira. Eram mestres de obras de Minas Gerais que pegavam essas casas para construir e construíram. Então, daí, hoje, você entra em algum site de casas antigas da região de Minas Gerais, ou mesmo aqui de São Paulo, você vê muitas casas com característica bem semelhante a essa aí. Até porque eu não imagino que na época tinha alguém aqui em Tambaú que pudesse construir uma casa desse tipo. É uma arquitetura mineira que veio dessa região aí o sul de Minas. E esses mestres de obras fizeram as fazendas aqui, fizeram em Casa Branca, fizeram todas as casas nessa época. Agora, essa casa a gente tem fotos que mostra em 1909, 1906, por exemplo, ela não tinha o alpendre ainda. Ela tinha a estrutura toda, mas não tinha o alpendre. Aí depois foi construído. Você olhando por baixo, você vê também que ela foi feita uma parte de um tipo de madeira de construção, e depois foi feita uma ampliação. Porque a primeira parte é de madeira lavrada ainda, na segunda já é madeira serrada. E são informações que são de épocas diferentes. Então ela deve ter tido pelo menos 3 ampliações. 2 ampliações. Na primeira, depois na segunda ampliou e na terceira fez o alpendre. Porque já em 1892, eles começaram a construir essas instalações para café. Então, tem um lugar que está escrito lá que foi construído entre 1882 e 1906, que foi essas instalações. E em 1906, o Coronel Zé Vilela, o bisavô, faleceu. E dali para frente, foram os filhos deles. O filho mais velho dele, nessa época, tinha 30 anos. E que começou a coordenar os irmãos. Daí tinha uma tradição que o irmão mais velho saía para deixar os irmãos continuarem cuidando, então ficou o segundo filho, que era o João Vilela, que começou a tocar a fazenda
junto com os irmãos mais novos. E daí a vida continua. Militão Nogueira de Carvalho era um homem trabalhador e dedicado. Construiu sua vida como fazendeiro em meio às transformações do final do século XIX e mais da metade do século XX. Em 1899, foi nomeado capitão do 1º Esquadrão do 13º Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional de Casabranca. Com sua primeira esposa, Alexandrina Rosalina de Medeiros, teve 13 filhos e vivenciou as mudanças políticas, econômicas e sociais. E como fazendeiro, se dedicava prioritariamente ao cultivo do café. Destacamos que sofreu as consequências da crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial. Compartilhou 33 anos junto com sua primeira esposa até 1918, quando ela faleceu. Em busca de amor, após 2 anos aproximadamente, casou-se novamente, agora com Maria Balbina Nogueira, com quem teve outros 5 filhos. Ela faleceu em Casabranca com aproximadamente 32 anos. Militão faleceu em 1956, aos 95 anos. Uma das ruas centrais de Tambaú leva o seu nome. O coronel João Teodoro de Carvalho era neto de José Venâncio, filho de José Estevão Vilas Boas e Maria Balbina de Carvalho. Casou-se com Inocência Constância de Figueiredo e teve uma filha, Maria de Andrade Carvalho, carinhosamente chamada de Mariquinha. Era proprietário da Fazenda Açude e da Fábrica Santa Eneida. Foi prefeito de Tambaú entre 1917 e 1926, voltando a ocupar este cargo em 1930. Enquanto prefeito, construiu o palacete em frente à Praça da Matriz, que abrigou o quartel da Força Pública, a Delegacia de Polícia e a Câmara Municipal, mais tarde a própria Prefeitura de Tambaú. Auxiliou na construção da Igreja Matriz e da Santa Casa de Misericórdia. Com o salário de prefeito, financiava às suas custas o funcionamento de 2 escolas públicas. Minha mãe era Olímpia Nogueira de Carvalho Melo, filho do meu avô Militão, mas ele tinha uma casa ali, numa rua que vai para lá, que Tambaú parou lá. Não tem mais nada construído ali. Está lá até hoje. Eu lembro dos aniversários, que fazia umas 4, 5 meses lá de tanta gente que tinha. Era, sabe a casa da Tolívia? Naquela rua, lá no fim da rua, os aniversários dele, né? Então, ia muita gente, tudo. E ele tinha também um quintal lá, era tipo de um sítio até, né? Aquele pedaço lá, era grande. Tinha umas árvores lá, e a gente, eu lembro que eu, o Bi e outros primos iam lá fazer umas casas na árvore, tentar. O vô ia lá, desmanchava tudo. Mas até 95 anos, se não me engano, ele tinha uma vaquinha lá perto da casa que tirava leite ainda. Meu pai era José Carlos de Melo, foi prefeito aqui 9 anos, no tempo da guerra. Ele era muito bom, eu gostava muito dele, mesmo porque eu não posso falar mal do meu sogro. Mas ele era uma pessoa, assim, trabalhadora, uma pessoa alegre, né? Gostava muito de falar, contar, brincar com a gente, tudo. Eu lembro dele com amor, com carinho, mesmo porque, além de ser meu tio, né, é pai do meu marido. Então, a família dos Melos, os integrantes, eram geralmente comerciantes. Então, meu pai, José Carlos de Melo, ele era comerciante, tinha uma casa de comércio, onde hoje era uma farmacinha ali. O Antônio de Melo, que era o Totó, como era chamado, ele tinha de tecidos. E o outro, João, tio João, né? Ele tinha secos e molhados também, bem ali na esquina do santuário. Ele morava ali em cima. Uma área considerável da São José da Serra, próxima do Rio Pardo, ficou conhecida como Barro Vermelho. Várias propriedades nesta região
levaram este nome. Dentre os proprietários de terra no Barro Vermelho, Julião Ribeiro Vilas Boas é um personagem bastante curioso. Além de aparecer em diversos registros de batismo de crianças que nasciam nas fazendas próximas, existem relatos exaltando a sua inteligência e conhecimentos de medicamentos e ervas medicinais. Julião nasceu em 1878 em Santa Rita do Passa Quatro e faleceu em 1958 em Formoso, Goiás. Teodora Anastácia Vilas Boas, também da região do Barro Vermelho, chegou a se casar com Julião em um de seus 3 casamentos. Ela é filha de Antônio Caetano Vilas Boas e Fabiana Isabel, provavelmente uma ex-escrava. Teodora viveu seus últimos anos em Tambaú em companhia de seus netos da família Faria e faleceu em 1974. Tinha vários sítios que meu pai, como eu falei, tá escrito aí, comprou 4 sítios. Nós falávamos sítio, mas era uma fazendinha. Mas era conhecido como Barro Vermelho. Ninguém falava outra coisa a não ser Barro Vermelho. Eu não sei o porquê que tem esse nome. E a terra é branca, e chama Barro Vermelho. A turma lá vivia de plantação. Morreu o velho Joaquim Vilas Boas, e aí cada um tirou uma partezinha de terra e eles plantavam para comer e sobreviver. Vendia o arroz, o milho, o feijão. E criação de gato, que criava um gadinho, a vaquinha de leite, fazia um queijinho. Vendia gado para Mococa, tinha que atravessar o rio a nado, aonde é a ponte do Rio Pardo hoje, dessa ponte de Tambaú a Mococa, atravessava ali, mas atravessava a nado, não tinha ponte. Nós fomos criados tudo lá no Barro Vermelho. 12 irmãos, meu pai, a minha mãe e a minha avó. Era o sítio, a propriedade do meu pai, da minha avó Teodora, né? Meu pai vivia de plantar arroz, feijão, vendia o arroz, milho, muito milho. Era perto do Rio Pardo, a terra era excelente. Foi onde que o nosso ganha-pão foi lá. Criava muito porco, tinha vaca de leite, galinha tinha bastante. Lá em São Pedro Morrinho tinha um cemitério. E a minha bisavó foi sepultada lá, 2 irmãzinhas recém-nascidas minha, da família, e mais tia. Teve uma tia também, Conceição Ribeiro, foi sepultada lá também. Um fazendeiro que tinha fazenda em volta dele, combinou com o prefeito, aí o prefeito autorizou. Ele fez um buracão muito grande ao lado do cemitério, derrubou tudo o que era do cemitério e jogou dentro do buracão, jogou terra em cima e plantou laranja. A família do Santana, sendo 3 irmãos, Pedro Augusto Santana, Frauzina Augusto Santana, que é meu pai, e João Augusto Santana, que é meu tio. Saíram de Santo Dumont, o meu tio mais velho, que é o Pedro Augusto Santana, foi para o Barro Vermelho, se casou com uma senhora chamada Frauzina Ribeiro Vilas Boas. Com o tempo, meu pai, Frauzina Augusto Santana, e seu irmão João Augusto Santana, foi também para o Barro Vermelho. Lá se formou, era rapazinho novo esse tempo, se formou, se casou com sobrinha da cunhada. Meu pai, Frauzino Augusto Santana, casou com a sobrinha da cunhada e o João Augusto Santana também casou com outra sobrinha. O meu bisavô, que era o dono da fazenda Barro Vermelho, que é o meu bisavô, pai da minha avó, Maria Ribeiro Vilas Boas. O pai dela, Joaquim Ribeiro Vilas Boas, pai da Maria Ribeiro Vilas Boas. A minha avó tinha
Vários irmãos, inclusive tinha Julião Ribeiro Vilas Boas. Ele era uma pessoa muito dado, muito conversado. Ele era até benzedor. Ele benzia. Se uma cobra mordia uma pessoa, ele benzia e garantia a vida daquela pessoa. Ele tinha uma devoção muito grande. Indicar remédio que era bom para cada coisa, ele sabia de tudo isso. Ele falava, vai lá, fala para o Simão Rocha. Simão Rocha era farmacêutico aqui. Fala para o Simão Rocha me mandar esse remédio, fulano de tal, tal, tal. Ele entendia um pouquinho. Era uma proteção muito grande que ele tinha. Porque como é que um homem sem estudo podia conhecer remédio, né? O Julião que vinha fazer os registros das pessoas. Ele era parte de um chefe quase, sabe? Gostava de... só andava de terno. Ele não andava de manga camisa, não. Ele herdou as partes dele, depois comprou mais de algum irmão, depois comprou uma fazendinha maior, que é a Fazenda Pratinha. Levou o nome de Fazenda Pratinha, que hoje é Cutrale. Ele era uma pessoa assim, que muito dedicada às pessoas, então qualquer coisa ele estava a par, sabe? Então ele continuou fazendo isso, acho que para ajudar as pessoas. Era um senhor tão magro, meio loiro, é o que mais parecia o pai. Muito inteligente. Minha avó era uma pessoa assim, muito boa, muito carinhosa, porque tinha meu pai de filho, ela foi morar junto, ajudou a criar nós todos. E muito trabalhadeira, minha avó. Foi muito trabalhadeira. Era bonita, uma mulher clara, de olho claro, bonita. Foi casada 3 vezes, Julião Vilas Boas e Joaquim Moreira de Faria e José Luciano. Era viúva do Julião, viúva do Zé Luciano, ela ficou bastante tempo viúva e depois que ela casou com meu avô, que é o pai do Diomar Anastácio Faria. Faleceu em 1974. Ela sempre morou junto. Depois que ela ficou viúva, que ficou morando com meu pai, ajudou minha mãe a criar tudo nós, cuidar de nós, tudo. E nós viemos para Tambaú morar aqui e ela veio junto também. Nós dormíamos com ela tudo no mesmo quarto, nós moças. Com o passar dos anos, tanto os 11 filhos e filhas do primeiro casamento, quanto os 8 do segundo vão se casando, inclusive com alguns primos que já estavam estabelecidos na região, emaranhando o sobrenome dos Vilas Boas com diversos ramos familiares tradicionais da vida política e social de Tambaú, como os Mafras, os Melo, Castro, Vilela, Nogueira, Ribeiro, Lima, Carvalho, Siqueira, Santana, Palma, Figueiredo, Passos, Parreira, Faria e muitos outros. O fato é que o sobrenome Vilas Boas foi aos poucos desaparecendo do cotidiano, restando ainda uma certa quantia de descendentes em Tambaú. Porém, a história da nossa colonização negligencia a presença deste tradicional sobrenome de origem portuguesa, que, através das histórias de José Venâncio e seus descendentes, tem forte presença na formação do povo tambauense, um povo de fortes origens mineiras. Tipo, a família do Sérgio Vilela, nós somos conhecidos, amigos a vida inteira. O Sérgio já era muito amigo do papai, tinha fazenda logo ali, mas é só longe. Tem o nome semelhante, é da mesma família, mas o parentesco em si é longe. Então é por isso. E o papai tinha curiosidade, o tio tinha, de uma certa maneira passou para a gente. E isso aí também foi muito ajudado pelo Soacir Siqueira, que também é parente nosso, longe, pelos dois lados. E ele também tinha essa curiosidade. Só que como ele morava em São Paulo, ele tinha mais habilidade ou mais capricho para isso, ele chegou a fazer algumas pesquisas, pagou algumas coisas de pesquisa. E sabendo que a gente também tinha interesse, ele me deu de presente uma cópia do material que ele tinha. E eu conservo isso, daí fui também vendo alguma coisa, aprendendo essa coisa toda. Esse gosto por história na sua família, ele é só seu
Por quê? Na verdade, o gosto por história, eu acho que veio, então, do pai, tá? E na verdade, não é história. Eu gosto de história, eu leio sobre história, eu consigo... mas é para saber mais, é curiosidade para saber de onde eu vim, entendeu? Por que eu estou aqui, qual o caminho, por onde que eu cheguei, essa coisa toda. Então você tem que saber um pouco para trás.